Fala jovens, eu sou o Thiago Múrcia e hoje nós iremos partilhar sobre uma das coisas que mais atormenta a vida do jovem, que é o relacionamento, esperar pela pessoa certa. Infelizmente, e nós vamos entender por que infelizmente, uma das coisas que deixa a juventude mais doida, e é uma das coisas que nós mais pedimos para que sejam feitos vídeos e etc., é sobre esperar pelo, como dizem, pelo José, pela Maria, enfim, pela pessoa certa. Frequentemente, muitas pessoas ficam pré-ocupadas e preocupadas tanto com isso, em encontrar a pessoa dos sonhos, que até se esquecem de aproveitar esse tempo de solteiro para servir a Deus, mesmo estando dentro da igreja. Perdem a oportunidade de servir a Deus, mesmo estando em grupo de jovens e eventos preocupados com isso. É como se estivesse procurando, e no meio de procurar tanto por essa pessoa, acaba se perdendo de Jesus. Numa época da minha vida, eu andava na rua, eu chegava nos eventos, nos grupos, na missa, já procurando por muitas vezes meninas bonitas, ou que eu ficava, nossa, a gente se olhou, será que é um sinal de Deus? E na maioria das vezes não por maldade, né, de querer ficar, de querer sair, se encontrar, mas nessa ânsia de encontrar a pessoa certa. Não sei se você vive isso, mas toda pessoa que você conversa, uma pessoa nova que entrou no grupo ou que está no retiro, você já começa a imaginar e a cabeça começa a fervilhar pensando se aquela é a sua pessoa. Mas eu quero te ajudar assim como o Senhor tem me ajudado. Deixe Deus ser Deus. Primeiro de tudo, nós devemos deixar Deus ser Deus. Na palavra vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o grande erro está a partir do momento em que nós queremos ser Deus das nossas escolhas. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida em Deus e o resto Deus vai providenciando. E aqui muito se aplica aquele ditado, antes só do que mal acompanhado. E frise bem isso, deixe isso bem marcado em você. Para encontrar a pessoa certa, é necessário ser a pessoa certa. Nós vivemos em um meio onde é desprezado a seriedade e também o compromisso. E até muitas vezes se torna motivo de piada. Num meio de relações frágeis, pré-concepções criadas a todo momento, nós somos praticamente impedidos de encontrar um relacionamento sadio, um relacionamento de Deus e mesmo afetivo, né, de afeto, de respeito. Então primeiro temos que ter essa preocupação de sermos pessoas de Deus para encontrar pessoas de Deus. É como se a vida fosse um caminho, e né, um caminho onde nós vamos caminhando em direção a Deus. E nesse caminho em direção a Deus, nós trombamos, nós encontramos outra pessoa que nos ajude a continuar nesse caminho com Deus. Porque se nós fora desse caminho encontramos alguém e essa pessoa também não está nesse caminho, nós dois vamos para lados opostos e nos afastamos desse caminho com Deus. E também algo muito importante, existem lacunas no nosso coração, existem vazios em nós que não vão ser preenchidos e não vão ser curados com relacionamentos humanos. E se nós escolhemos por entrar assim num relacionamento, machucados e feridos até de relacionamentos passados, pode ser que a ferida se torne ainda maior. E pode ser até que aquela pessoa seja a pessoa certa, mas não está no tempo certo, então também não dá certo. E vai acabar ferindo a outra pessoa e estragando uma coisa que poderia ser uma graça de Deus, ou que é uma graça de Deus, e acabou se perdendo por falta de paciência. Vai dizer um pensador que o mais importante é invisível aos olhos. Se você compra uma pedra preciosa por causa do seu brilho, pode ser que você compre uma joia falsa. É necessário pesar, é necessário levar para um especialista, é necessário analisar essa pedra. Assim também num relacionamento.
é necessário levar a um diretor espiritual, é necessário acompanhar, é necessário criar um relacionamento antes de, entre aspas, comprar a joia. E os homens, desde a antiguidade, sempre quiseram construir obras grandiosas e quase que eternas, como, por exemplo, as pirâmides de 4.000 anos do Egito. Agora você imagina, quanto tempo demorou para construir, para estudar, para ver como seria construído isso, que seria uma obra quase que eterna, mas humana, né? O namoro, um relacionamento, um casamento é uma obra eterna. Então é necessário ser construída com paciência, é necessário ser estudada. Não acontece do dia para a noite. E isso é fundamental entender também antes de começar um namoro. É necessário começar a construção pensando em algo eterno, no matrimônio. Senão já começa errado, senão é passatempo, senão é palhaçada e não vai levar para lugar nenhum. Lembre-se sempre disso. É como uma viagem, como eu disse no outro vídeo. Se você para ficar vendo a paisagem, e você fica ali vendo a paisagem durante dias, semanas, meses, isso não existe. Ninguém pensa nisso. Ali na beira da estrada, parado, vendo a paisagem, você pode ser assaltado, você vai passar frio, vai passar fome. E assim também é no namoro. Se você para no namoro e fica observando ali, vivendo o namoro, sem pensar no fim último da viagem, que é ir para o céu, de construir o céu com outra pessoa, aí você pode ter certeza que você vai correr muitos perigos, inclusive perder a própria alma. Eu não sei o tempo de Deus para a sua vida, cada um, Deus vai ter um tempo diferente. Pode ser que você conheça a pessoa em uma semana e esteja namorando, case e seja santo com ela. Ou pode ser que você demore 3, 4, 5 anos conhecendo a pessoa. Mas se eu pudesse te dar só um conselho, eu te daria. Se preocupe em ser a pessoa certa, em se construir como pessoa certa. E não só para o outro, mas para você mesmo, e para a relação sua de santidade para com Deus. O resto é um caminho. E pode ser até que nesse caminho você descubra que essa não é a sua vocação. E é uma dica também para você que tem crise vocacional, para você que é menino, para ser celibatário, para entrar no seminário, para você que é menina, ser celibatária ou virar freira, virar consagrada. Como você vai ter um discernimento vocacional se envolvendo, ficando, perdendo tempo com conversinhas banais com outras pessoas, só alimentando um ego? Não dá para ter um discernimento vocacional claro se ficar de brincadeirinha com o outro. Então é necessário termos a certeza de que Deus nos conduz, nos guia e somos levados, se confiantes e pacientes na sua vontade. Não tenha medo de esperar pela pessoa certa. Não tenha medo, pois aquilo que é eterno não pode ser trocado por algo que é pequeno, banal, passageiro. E até mesmo antes de entrar nesse relacionamento ou pré-relacionamento, nesse interesse, é importante você já ir conhecendo as intenções, o desejo dessa pessoa, o seu coração, a sua história. E devemos confiar que o Senhor prepara a pessoa perfeita para nós. Não quer dizer que a pessoa vai vir perfeita, mas que ela tenha o mesmo desejo, a mesma ardência no seu coração de ser de Deus. E aí vocês vão ser construídos juntos, vão trilhar esse caminho juntos. Mas não escolha trocar os grandes presentes de Deus pelas incertezas de um coração incerto.